Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós vamos trazer aquela perguntinha que gostamos bastante, mas hoje nós queremos detalhes. Detalhes de como você vai conhecer o seu futuro, né? Amor, o seu novo amor. Vamos lá? Nós temos aqui duas opções. Nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso coração de quartzo rosa. Ou nós temos aqui baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso pêndulo de madeira. Vamos lá, então? Eu vou começar com o coração, gente. Vou colocar os baralhinhos aqui ao lado, muito bem, coisa mais linda do mundo, para que possamos começar a nossa leitura. Eu ontem tentei fazer essa leitura, gravei, o trem parou de gravar, imagina, gente, que... Ai, nossa senhora! Eu não acredito, foi uma leitura tão legal, mas enfim. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu aqui o quartzo rosa. Que eu tenha a capacidade de discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Gente, esse baralhinho aqui, ele é genérico também, tá? Mas ele é um genérico assim mais melhorado, sabe? Mas ele é, para quem está aí pensando. A gente vê assim o tamanho dos genéricos, né? Eles são assim menores. Mas para mim é melhor também, porque eu acho mais fácil de embaralhar e também por causa da nossa mesa, né, gente? Nós não temos uma mesa enorme aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá, então. Aqui está. Estamos pegando aqui, nada mais, nada menos. Olhando aqui, ó. Vamos lá, meus guias de luz, que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar. Eu estou aqui com o baralhinho da confirmação, baralhinho do complemento. Queremos saber aqui detalhes de como quem escolheu essa opção aqui vai conhecer o novo amor. Então, vamos lá. Aqui está, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Energia principal que nós temos na mesa. Gente, nós temos aqui um 6 de paus. Aqui nós temos a carta da força. Aqui nós temos rainha de paus, 9 de espadas, carta do sol, carta da estrela. Meu Deus do céu, que coisa linda! Cavaleiro de ouros, 7 de paus, as de paus, carta do carro, carta da morte, 9 de paus, 4 de copas, 9 de espadas, 6 de ouros, capiroto, 4 de espadas. Vamos lá, então? Como que vocês, detalhes de como vocês vão conhecer o futuro amor de vocês. Vamos lá olhar se o trem tá certo ou não tá. Não, ele tá meio tortinho. Tortinho. Eu não sei por que eu não consigo mais colocar esse trem reto. Que coisa complicada isso. Eu não sei o que eu vou ter que fazer para poder voltar a colocar o trem aqui, ó, de uma maneira... Mas se bem que tá mais ou menos, né? Vamos lá, então. Gente, aqui, energia principal da mesa, a gente já saiu com a carta do 6 de paus, né? Para quem acompanha aqui,
que já sabe que eu vou ensinando o tarô para vocês enquanto eu vou fazendo as leituras, o 6 de paus, ele é a carta do cavaleiro, né? Escondido nos arcanos menores, né? Então ele fala daquela coisa, e olha que coisa mais engraçada, né? Ele fala de uma movimentação, ele fala de coisas que estão voltando para a sua vida ou que estão vindo para a sua vida, mas também o 6 de paus, ele tem aquela coisa, olha, sabe quando vai falar de algum lugar? É algum lugar que você costuma ir muito. Por exemplo, quando nós temos, aqui a primeira coisa que a gente precisa de ver, principalmente hoje em dia, na hora que a gente está lendo para poder saber como que vai ser o conhecimento, como vocês vão conhecer essa pessoa, porque o conhecer pode ser aquela coisa do online, né? De vocês chegarem e do tipo assim, entrar num app de relacionamento, num site de relacionamento, conhecer através do Instagram, do Facebook, alguma coisa desse tipo. Só que acontece que quando nós temos a carta do 7 de copas, do 8 de paus, aí a gente já sabe mais ou menos para que lado que tá indo, né? Só que aqui não. Aqui já tá falando, olha aqui, ó, tá vendo? Um 6 de paus. Aí você já fala, porra, então isso aí já é uma coisa que é conhecida, 6 de paus, né? Então aí, se a gente for falar de algum lugar, é algum lugar que você vai muito, sabe? É um lugar que, assim, com certeza você já foi, assim, no mínimo umas 5 vezes nesse lugar. O 6 de paus é isso, tá? Se for um lugar, tipo, novo, que você nunca foi antes na vida, seria a carta do louco. A carta do louco fala, você pode chegar e falar, olha, você nunca foi nesse lugar antes, aí, de repente, a pessoa chega lá, pá, entendeu? Encontra lá. Mas, enfim, 6 de paus. A carta da força, olha que coisa mais legal, né? Porque a carta da força já vem falando, aqui a gente está perguntando detalhes de como que vai ser. 6 de paus com a carta da força fala de uma pessoa que é uma pessoa que ela é muito bonita ou vistosa, fisicamente falando, tá certo? Então é aquela pessoa que na hora que você olhar para ela, você vai botar um reparo, mas você vai botar um reparo diferenciado. Vai ser aquela carninha que você vai olhar e falar assim, ai meu Deus, eu quero. Vocês estão entendendo? Aqui tem muito disso. O 6 de paus é aquela pessoa que ela é admirada, mas ela é admirada por muitos. Mas é aquele tipo de pessoa, quando tem aqui a carta da força, prestem atenção, porque aqui tá dando alguns detalhes físicos, né? A carta da força fala muito do cabelo da pessoa, muito, né? Porque aqui ela representa a carta do leão. Então fala assim do mane, né? A juba, né? Mane é a juba do leão. Então você pega e olha aquilo ali, ó. Aí, nossa senhora, você bota aquele reparo. Dificilmente você vai ver uma pessoa que sai com estas características e a pessoa é, por exemplo, assim, careca. Vocês estão entendendo? Se ela for, por exemplo, careca, daquela de raspar a cabeça, ela tem tatuagem na cabeça toda, ela tem algumas spikes, como é que chama aquilo lá? Sabe aqueles negócios que o povo coloca assim, ó, que eles até tarracham ali na cabeça? Pode ter esse tipo de coisa, entendeu? Mas ali, ó, naquele lugar ali, ó, onde fica ali a juba, aquele negócio, é alguma coisa que te chama muito a atenção. Aqui, fala muito do cabelo, tá? Rainha de paus, mais a carta do 9 de espadas. Isso aqui a gente vai ter que conversar, porque o 9 de espadas saiu 2 vezes, tá? E quando a gente tem a rainha de paus é aquela fodástica, maravilhosa do tarô, que ela é a bruxona, né? E ela tem a rainha de paus, gente, ela sempre tem uma autoestima muito elevada. Ela sabe que ela é poderosa. Ela não sai por aí mostrando para todo mundo e tal. Tanto é que a rainha de paus é aquela que ela pode entrar no ambiente, ela pode estar sem maquiagem, ela pode estar sem salto, ela pode ser o que for.
ela vai ser a pessoa que a energia dela, todo mundo vai prestar atenção. E com toda a certeza do mundo, vai ser aquela pessoa que vai ser lembrada no final da noite. Só que acontece que aqui, ó, a gente tem 2 noves de espadas. 9 de espadas é justamente a carta que é ao contrário daquela coisa da autoestima. É a pessoa que tem o quê? Uma baixa estima. É aquele negócio do tipo assim, eita, que é isso? Uma baixa autoestima, né? Porque a auto aqui não é de ser alto não, tá, gente? A auto aqui é de ser da própria, né? A autoimagem, a imagem própria, a autoestima, a estima sobre a própria pessoa, ter aquele sentimento por ela mesma. O auto é isso, tá? Não é auto, é A-U-T-O, não é auto de A-L-T-O, não, tá? Tem uma diferença, tem gente às vezes que confunde isso aí. Então aqui, ó, a gente tá falando de uma pessoa que ela tá ali, aí a gente tem que pensar assim, para quem tá aprendendo tarô, por que que essa pessoa tá tendo isso? Por que que essa mulher tá tendo isso? Aqui a gente tem um 4 de copas. Então alguma coisa aconteceu lá no passado, que fez com que ela ficasse assim. Muito me parece aqui, ó, que teve um capiroto na vida dela, né? Uma mochiba, um arregaçado, aquela carne, aquela carniça da porra, você tá entendendo? Que fez com que 4 de espadas. Essa pessoa, ela passou o quê, ó? Tá vendo? Eu quero que vocês entendam aqui, ó, que se existe um 9 de espadas, a carta do 6 de ouros aqui, né? E a carta do capiroto, a gente tá falando que no passado, isso aqui é o passado, 4 de copas. Todas as vezes que vocês virem aqui, tem o quarto, ó, o 4 de copas ou 5 de copas, a gente tá falando lá do passado, tá? Então isso aqui foi um relacionamento do passado, porque a gente tá tentando entender de onde que veio o 9 de espadas. E foi justamente por causa disso. Ela estava com uma pessoa que não era um relacionamento recíproco e muito provavelmente essa pessoa não era de elogiá-la, né? De maneira alguma. Porque a carta do 6 de ouros também fala de elogios, aquela pessoa que elogia muito. E ela não escutava. E quando é a carta do capiroto, e a gente tem aqui, ó, podia ser uma pessoa que criticava, nem que fosse com os olhares, né? O corpito dela, ou alguma coisa desse tipo. O 9 de espadas fala muito sobre isso, tá? Uma pessoa que está insegura em relação ao corpito dela, tá? Então aqui, muitas pessoas que podem estar assistindo, vocês olham para essa pessoa aqui, ó, e aí vocês pensam assim, nossa senhora, que carninha suculenta, quero colocar isso aqui na minha frigideira. Só que ao mesmo tempo bate aquela insegurança horrorosa por causa do passado, e aí muita gente pensa na mesma hora, isso aqui é muita areia para o meu caminhão, vocês estão entendendo? Porque é essa combinação aqui também, né? Aquela pessoa da rainha de paus, aquela coisa, e aí de repente vem o 9 de espadas que fala, ai meu Deus do céu, eu não vou ter condições de nem pensar num trem desse, né? Só que aqui eu quero que vocês prestem muito bem a atenção, porque a gente tem aqui a carta do sol e a gente tem a carta da estrela, né? A carta do sol fala de uma revelação, né? Então é uma pessoa que ela está para poder ser revelada para vocês e não demora muito, porque aqui já abriu com a carta de um cavaleiro, e a carta aqui tem um as de paus com a carta do carro no meio. Então já fala de uma coisa muito rápida na vida, né? E se aqui a gente tem a carta da estrela, aqui é uma coisa tão engraçada, porque aqui tá um 50-50, né? Tá aquela coisa ali, ó. Tem algumas pessoas, a carta do sol representa vocês conhecendo alguém durante o dia e a carta da estrela conhecendo durante a noite. Mas aqui também pode ser revelado durante a noite. Então eu vou falar que é para a maioria vocês realmente conhecem essa pessoa à noite, tá?
9 a gente já sabe aqui que a carta do eremita tá como mensagem subliminar. Então, a gente está falando de uma pessoa que ela está sozinha, tá? Ela tá solteira, ela não tem ninguém nessa bagaça de maneira alguma, tá bom? Nós temos aqui, olha que coisa mais engraçada, a carta do Cavaleiro de Ouros, mas a gente tem aqui a carta do 7 de paus. E isso aqui, ó, vai ser um ponto extremamente importante. Porque aqui, ó, como essa rainha de paus, ela passou por alguma coisa arregaçada lá no passado, né? Então, ela vai ficar um pouco assim. Só que aqui, ó, a gente tem um 4 e um 4. A gente tem a carta do imperador como mensagem subliminar. Quando a gente tem a carta do imperador, ele vê uma pessoa, independente desta mulher aqui, ó, tá insegura, tá não sei o quê, olhando só de rabinho de olho, aquela coisa, né? Ele vai insistir nela. Aqui a gente tem a carta de um cavaleiro de ouros. E isso vai ser detalhes de como você vai conhecer essa pessoa. Então pensa, vocês estão lá no lugar, tá tudo lindo e maravilhoso, vocês dão aquela escaneada no local, né? Aí vocês veem aquela pessoa e falam, ai meu Deus do céu, que carninha suculenta, que coisa linda, maravilhosa. Se for, por exemplo, se um cavaleiro, né, de paus, pode ser uma pessoa que ela já passou por você algumas vezes ali, né? Pode ser uma pessoa que você já viu algumas vezes nesse lugar? Pode, mas porque existe essa insegurança, é aquele tipo de pessoa que você talvez só goste de admirar de longe, você tá entendendo? Já teve alguma coisa com essa pessoa? Não, de maneira alguma. Mas só que aqui, de alguma forma, prestem bem atenção, pode ser uma pessoa que já tentou algumas vezes conversar com esta mulher, porque aqui a gente está falando do Cavaleiro de Ouros. Então é aquela pessoa que vai devagar e sempre, porque ele vai colocando ali, gente, ele coloca lá patinha, aí ele olha, não, isso aqui não é uma areia movediça, a outra... não, isso aqui é. Se ele percebe que tem aqui um 7 de paus, é quando a pessoa não dá uma abertura logo de cara. Vocês estão entendendo? Então, essa pessoa aqui, ó, o imperador que tá como mensagem subliminar, ele ficou encantado com ela. Por mais que ela esteja ali naquela coisa, ela pode estar, né? Passando por aquele momento em que ela detesta todo mundo na vida, ela acha que não vai encontrar mais ninguém, ou então ela só gosta de admirar ali silenciosamente falando, né? Aqui pode ter muito isso, né? Aquela pessoa que às vezes ela pega e fala assim, eu não quero saber de mais ninguém na vida, que eu não sei o quê, mas aí pega e vê um moço um pouco mais atraente, ou então uma moçoila mais atraente, pega e fica lá de olho, sabe? É aquela coisa do instinto, que não consegue. Olha aqui, a carta da força fala muito sobre isso, né? É aquela coisa que é como se aquela pessoa, ela te puxasse de alguma maneira, que não é nada mais, nada menos do que aquela coisa de falar assim, ai, eu quero acasalar. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, tem muito disso, só que ela tá aqui, 7 de paus, colocando as barreiras, aquela pessoa que não dá aquela abertura. Talvez na hora que ele olhasse o tempo inteiro, a pessoa desvia o olhar, né? Mas aí ele insiste, e ele insiste. E aqui surge esta coisa, né? Que pode ser aquela coisa do tipo assim, 9 de espadas, inclusive... Quando essa mulher, ela pega e volta para casa, vamos supor, ela pode ficar pensando, porque o 9 de espadas fala daquela ansiedade, daqueles pensamentos que vêm pra gente, quando a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente às vezes fica voltando lá atrás e pensando, por que eu não fiz isso?
Por que que eu não fiz aquilo? São aquelas conversas que a gente tem, né? E que a gente fica assim, meu Deus do céu, se eu tivesse feito isso, ai meu Deus, ele olhou para mim, se eu tivesse aberto ali um sorriso para ele, você tá entendendo? E isso pode realmente acontecer porque fica aqui assim, né? Então aqui, ó, vocês estão percebendo, né? Então aqui o desejo vai aumentando muito, porque aqui a gente já tá falando da carta do capiroto de uma outra maneira, né? Lembra que isso aqui, ó, essas cartas, elas podem contar várias diferentes historinhas, porque elas são um complemento daqui. E aí vocês conseguem enxergar, né? Então aqui, ó, tá ali a pessoa, ah, meu Deus do céu e tal, eu devia ter feito isso, deveria ter sido recíproca, né? Na hora que a pessoa pegou e falou alguma coisa, porque este imperador, ele já pode ter chegado ao ponto, né, de chegar e fazer algum elogio, né, falar alguma coisa realmente, talvez até mesmo picante. Por quê? Porque ele fica encantado e ele começa a se apaixonar por essa mulher. Quando a gente tem a carta aqui do capiroto, um as de paus e a carta da rainha de paus, a gente está falando de uma pessoa que passa a ter desejos carnais muito forte por uma outra pessoa, sabe? Começa a ficar assim completamente apaixonado por aquela pessoa. Principalmente porque aqui a gente tem a carta da força, né? Então, o que que acontece? Nesse dia específico, nesse dia, ou para algumas pessoas, nessa noite específica, né? Ele vai pegar e vai criar coragem. Aqui a gente tem a carta do As de Paus, e o As de Paus fala da coragem. A carta da força fala de coragem, né? Então é aquela hora que a pessoa chega lá e fala, não, gente, aqui não vai ser assim, não. Hoje eu vou conversar com aquela mulher. Hoje eu vou chegar nela. Hoje eu vou falar o tanto que ela é bonita. Hoje eu vou falar o tanto que ela é gostosa. Hoje eu vou chamar ela para poder fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente tem a carta do eremita também como mensagem subliminar, vocês nunca chegaram a ver essa pessoa com alguma outra pessoa. Vocês estão entendendo? Vocês sempre viram essa pessoa sozinha. Vocês já podem ter visto ela saindo de lá com alguma outra pessoa, mas não necessariamente alguém que ela estivesse. Não necessariamente alguém com que ela fosse passar a noite, notar, né, botar reparo ali naquela coisa das partes íntimas que não tomam sol, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, aqui, ó, eu quero que a carta do eremita fala muito sobre isso, principalmente quando você tá para poder conhecer uma pessoa. Então, para vocês que já viram essa pessoa algumas vezes, vocês não chegaram a ver essa pessoa com ninguém, mas essa pessoa vai lá. E aí, quando nós temos a carta do As de Paus e a gente tem a carta do carro, gente, essa pessoa, ela chega para conversar com vocês, mas é de uma maneira que é assim. Sabe quando você percebeu que aquela ali, ó, pode ser aquela coisa, eu não sei se aonde você tá tem esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, na minha época de Brasil, tinha alguns lugares aonde, por exemplo, a sua turma, né, sempre vai naqueles lugares. Tem sempre aquele boteco, tem gente que gostava de ir para forró, tinha gente que gostava de ir para pagode, tinha gente que gostava de ir para samba, sabe? Tem sempre aquilo ali, ó. Então aqui tá falando desse tipo de lugar. Aí a pessoa pega e fala, vou. Só que nesse dia, ela chega de uma maneira completamente diferente. Quando nós temos a carta do carro, a pessoa, ela chega, gente, ela tá tão bonita, ela tá tão bonita. É aquela pessoa que tá assim, ela
pode ser o que for, vai ser o dia que você vai falar assim, meu Deus, porque ela tá ali disposta a conversar com essa mulher aqui. Então, na hora que ela vai com tudo. Ela vai com tudo. Aqui, para vocês terem uma ideia, essa coisa de pegar e cuidar assim do corpete e tudo mais, e se você tem essa combinação, principalmente porque tem aqui a carta do sol, vai ser uma pessoa que ela pode estar inclusive com a pele dourada, tá? Porque quando a gente tá falando alguma coisa de características físicas, né? Quando a gente vê aqui, por exemplo, a carta da força, é uma pessoa que pode estar com a pele dourada, aquela pessoa que pode estar com aquele bronze. Aí fala assim, ai, Aninha, o meu já é aquele negão maravilhoso, nossa senhora. Então é aquele que vai chegar até lustroso, você tá entendendo? Aquele lá, nossa senhora. Um dos meus flatmates aqui em Londres, o Henrique, que é lá de BH também, ele é desses. Ele é desse. E ele vai assim pro sol e ele adora. Gente, vocês não têm noção do tanto. E é muito engraçado, né? Porque aqui, gente, eu sei, né? Aqui nós temos aqui, não é igual a Aninha aqui, que é essa lombriguinha aqui não, tá? A gente tá falando daquela pessoa. Se, por exemplo, eu fosse para o sol e fosse a minha pessoa chegando lá, seria aquela pessoa que eu ia tá ali tostadinha, né? Aquela coisa da insolação, aí daria para poder ver. Ou então eu estaria assim, marrom bombom. Marrom bombom. Marrom bombom. Nossa, cor marrom. Aqui é isso, tá? É uma pessoa que ela vai estar parecendo assim bem saudável, vocês estão entendendo? E aqui, na hora que vocês olham essa belezura, vai apetecer tanto vocês que aqui a gente tem a carta da morte com o quê? Com 9 de paus. Aquela barreira toda que essa mulher aqui, ó, estava tendo, né, com uma baixa autoestima, que essa mulher estava passando ali, né, algum trauma emocional por causa de um arregaçado, de uma carniça, de uma mochiba do passado, vai por água abaixo. Vocês estão entendendo? Porque aqui, ó, cai. Isso aqui, ó, essa coisa aqui cai. Aí fala assim, Aninha, como que você não sabe que é justamente aí, ó, é que vai? Porque aqui a gente tem a carta da força. Aqui a gente tem um 6 de paus. Aqui a gente tem uma pessoa, o 6 de paus com a carta da força, se fosse um ditado, seria água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui seria o ditado dessa combinação. É uma pessoa que tenta e tenta e tenta e consegue, né? Porque a carta do 6 de paus por si só já é uma carta de vitória. A carta da força é uma carta de vitória. É uma carta de saúde. É uma carta de conquista, de coragem, de tudo. Vocês estão entendendo? E é a carta do 6 de paus. Então, aqui é aquela pessoa que chega uma hora que vai falar assim, agora eu consegui. E aí ele vai realmente conversar com essa pessoa. Eu quero agora, vamos pegar aqui, ó, que aí, olha, a gente tem um 6 e um 6. Então, a gente tem a carta dos enamorados como mensagem subliminar. A carta dos enamorados é o quê? Lembrem-se sempre disso. A carta dos enamorados, antes de qualquer coisa, numa jogada de amor, ela é a carta do 2 de copas potencializado, turbinado. Vocês estão entendendo? Só que aqui, essa pessoa, ela chega com um desejo carnal muito grande. Muito provavelmente, esta pessoa vai te chamar para poder ir para algum lugar aonde tenha uma cama. Ou então, aonde? Por quê, Aninha? Porque o 4 de espadas, se ele estiver falando de algum local, ele está falando de uma cama. Cama.
Ele fala da cama. Cama. Como uma coisa, um objeto. O 4 de espadas. É a cama. Não tem como fugir disso. Ou então uma daquelas cadeiras bem confortáveis, tá? Por exemplo, se você for olhar, agora vocês vão gostar dessa. Umas combinações. Eu gosto de ensinar para vocês irem fazendo assim, ó, sabe aquela coisa de fazer a analogia, de vocês entenderem também associação, né? Se vocês têm um 4 de espadas, a carta da força, e você tem uma rainha de espadas, você tá falando ou um cavaleiro de espadas. Você pode estar falando de um cabeleireiro ou de uma cabeleireira ou também de um barbeiro, né? Por quê? Porque esse 4 de espadas vai falar daquele conforto em que a pessoa fica sentadinha ali naquelas cadeiras lindas e maravilhosas, né? Que ficam, ai meu Deus do céu, podia ficar aqui para sempre. Aqui fala do cabelo e a outra com a tesourinha ali. Vocês estão entendendo? Então, prestem muito bem atenção, que é esse tipo de coisa que o tarô mostra pra gente detalhadamente, tá? Então, aqui, ó, essa pessoa chega e ela convida. Se você vai aceitar ou não, eu já não sei. Mas aqui, com certeza, esse convite vai aparecer. Porque aqui, ó, é chamando para poder ir para um outro lugar. Mais uma vez, eu vou repetir. Essa pessoa, ela está solteira, tá? A gente tem 9, 9 e 9. Então, a gente tem a carta do eremita como mensagem subliminar. Vamos pegar e falar um pouco desse imperador, né? Porque o imperador é uma pessoa, e neste caso, ele aqui, ó, ele vai ter um físico muito bonito. O imperador por si só já é aquela pessoa que na hora que ele entra no lugar, a gente bota um reparo porque ele tem uma presença, ele tem uma personalidade muito forte. Se aqui, ó, ele já vem com a carta do leão, gente, ele entra e é aquele tipo de pessoa que todo mundo ali vai notar. Todo mundo vai notar. Se temos aqui a carta do 6 de paus, então, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Todo mundo bota reparo nessa pessoa com toda a certeza do mundo. Com toda a certeza do mundo. Vocês não têm noção do que é isso aqui, não, tá? É uma pessoa que vai ser metida, que vai ser não sei o quê. Olha, pode ser, por exemplo, a pessoa que, se a gente for olhar um trabalho, né? Pode ser o dono ali da bagaça. Pode ser o dono do bar. Pode ser o promoter do bar. Isso aqui pode, sem dúvida alguma. Alguma, tá? Então, prestem muito bem atenção, porque essa pessoa, ela vai ter essas características, que na hora que, meu Deus do céu, agora vai ser uma pessoa extremamente direta, né? Porque aqui, ó, é uma pessoa que vai demorar, ela já tá botando reparo em vocês há muito tempo. E na hora que ela pega e fala, hoje vai, ela vai ser direta. E é por isso que ela já chega. E aqui, gente, quando a gente tem um 6 de ouros do lado da carta do capiroto, essa vontade de ir para lá, independente, você pode estar inseguro, insegura aí com um corpete, seja lá o que for, aqui a pessoa vai olhar e vai falar, quero. Ai, meu Deus do céu, quero. Tem gente que gosta da picanha mais sequinha, tem gente que gosta mais com uma gordurinha, né? Tô falando, olha aqui, ó, 10 de espadas. 10 de espadas e a carta do quê? Do rei de copas. Aqui, gente, aqui, prestem muito bem atenção. Durante esse tempo todo, talvez que ele tenha colocado tanto reparo nessa rainha de paus aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela não estava bem.
ela não estava bem, gente. A gente tem um 10 de espadas, né? Você pode chegar e falar assim, Aninha, o negócio é o contrário. Esse moço aí, ó, é que acabou terminando. Esse moço aí é que passou por aquele momento em que todo mundo pegou e falou assim, nossa senhora, vocês ficaram sabendo de bafão e tudo mais, né? Mas só que aqui, ó, é uma pessoa que quando vocês dois se encontram ali, ó, já tá tudo resolvido. Isso aqui não tem, pendenga, não tem nada, né, perrengue aí, ó, de vida passada, não. Não tem. De vida passada, não. De relacionamento passado. Porque quando tem aqui a carta que é a carta aqui da cura, né, gente? O Rei de Copas. É aquela pessoa que já tá super bem disponível emocionalmente, inteligente emocionalmente falando, uma pessoa que é independente emocionalmente falando. E quando nós temos um 8 de paus, é aquela carta da comunicação. E aqui, o que vai acontecer também, depois dessa bagaça aqui, tem gente que vai falar, eu não vou pra cama no primeiro encontro. Tá tudo ótimo, gente, tá tudo lindo e maravilhoso, não tem problema. Não tem problema, não vá, não vá. Porque indo ou não, esse negócio dá uma continuidade aqui, ó. A gente tem um 8 de paus, duas pessoas que continuam uma comunicação através do quê? O 8 de paus é através de WhatsApp ou daqueles apps tipo o Instagram, tipo o Messenger, né? Que é aquela coisa que você manda ali a mensagem e a pessoa, sabe? Tu. E aí a gente tem aqui um As de Copas. E o As de Copas fala o quê? De um novo amor, gente. Então, isso aqui, ó, se transforma no quê? Num amor. Não é o novo amor que a gente quer saber? A gente não tá perguntando aqui de pegadinha do Faustão, não, gente. Isso aqui não é pegadinha do Faustão, não. Isso aqui é a pessoa que tá vindo para poder ser seu amor. Tá entendendo? Então, não vamos pegar e falar assim, eu não posso ficar, se eu ficar ali com a pessoa e se eu for lá pra cama com a pessoa na primeira noite, vai dar mal. Gente, é só não ir, não tem problema, isso aqui é uma leitura generalizada, né? Então, algumas coisas vocês podem fazer, as escolhas, não é algumas, tudo vocês podem fazer, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Vocês podem nem querer voltar no lugar que vocês vão lá o tempo inteiro. Vamos lá passar para a segunda leitura, então? Olha, tem que trocar aqui. A doida. Vamos lá, colocar o nosso lindo e maravilhoso pêndulo ali de madeira e vamos lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é o nosso pêndulo de madeira. Que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vambora lá! Vambora lá! Meus guias de luz, a gente quer saber detalhes de como a pessoa vai conhecer a pessoa que é, né, que vai ser assim um novo amor, né, o próximo, aquela coisa do relacionamento. Gente, esse baralho aqui, ele não é tabajara, não. Ele não é baralho, olha, rainha de espadas tentando virar. Não é genérico. Esse aqui é original. Tá vendo como eles são maiores? Só que vocês vão ver, nem é capaz de não sei se ele vai caber todo aqui na nossa frame, não. Vamos lá. Vamos lá, meus guias de luz, mostra aqui pra gente, por favor. Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está e aqui está. Vamos lá. Energia principal que nós temos na mesa. Carta da Justiça.
Eita. Rei de espadas. Meu Deus do céu. Seis de copas. Carta dos amantes. Capiroto. Rei de espadas. Seis de ouros. Mago. Três de copas. Oito de copas. As de ouros. Papa. Cavaleiro de paus. Dois de copas. Cinco de ouros. A carta do enforcado e 9 de copas. Vamos ver agora se o trem coube aqui, né, gente? E se coube, se ele tá assim... Gente, coube! Que coisa mais linda! Ai, eu vou usar esse baralhinho mais vezes, então. Eu acho ele tão bonito. Eu lembro que quando eu comprei ele mais para poder fazer leituras de amor, que eu acho ele a coisa mais linda do mundo. E foi justamente por causa do 2 de copas. Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Como vocês vão conhecer o novo amor de vocês? Gente, eu quero que vocês prestem atenção que tem alguma coisa a ver aqui, ó, a carta da justiça com a carta do rei de espadas. Esse moço tem uma coisa muito, tem uma energia que apareceu aqui nessa mesa. Eu não sei se já tem um mês mais ou menos, vocês vão saber direitinho. Mas é essa leitura daquela pessoa, aquela energia daquela pessoa que ela tem alguma coisa a ver com lei. A carta da justiça mais a carta do rei de espadas fala de advogado, mas de advogado que eles já são mais assim. Eles falam de juízes, né? A carta do cavaleiro de espadas fala advogado, mas é aquele advogado principiante. Eu não sei como é que fala no termo. Eu tinha que perguntar pro meu irmão é advogado. Mas vocês estão entendendo? Aqui, ó, tem uma coisa muito séria sobre isso. Principalmente porque a gente tem aqui a carta do Papa. E a gente tem a carta do Rei de Espadas. Então, aqui, ó, tem uma pessoa que é assim, ou então o Papa mais o Cavaleiro de Espadas, pode ser tipo um cirurgião, pode ser alguma coisa. É, com toda a certeza do mundo, é uma pessoa que lida ou com muitos documentos, ou uma pessoa que lida, por exemplo, com canetas, né? Então, ali seriam documentos, aqui poderia ser um escritor também, porque a carta do rei de espadas fala sobre isso. Aqui tem uma coisa, mas eu quero que vocês entendam que aqui a gente tem um 6 de copas e a gente tem a carta dos enamorados. Aqui dá muito, como a gente tem o 3 de copas e a gente tem o 8 de copas, é uma pessoa. E eu sei que às vezes tem muita gente que vai pegar e vai detonar comigo e vai começar a gritar, mas não grita com a Aninha, não! Não grita não, gente! Mas aqui tem alguma coisa aonde vocês vão ficar entre duas pessoas, tá? E é uma pessoa do passado e uma pessoa nova que surge. A pessoa do passado é essa aqui, tá? E aqui a gente tem a carta do capiroto e a gente tem a carta do rei de espadas. Então, vamos pegar e falar um pouco sobre essa pessoa. Essa pessoa, isso aqui já não é aquela historinha, não. Que coisa engraçada. Bom, vocês vão ver. Vamos lá. A carta do rei de espadas com a carta do capiroto é uma pessoa que ela é manipuladora. Mas ela é daquela, psicologicamente falando, horrorosa, tá? Isso aqui é uma pessoa que ela manipula a outra através da mente. É aquela pessoa que ela chega, principalmente porque aqui a gente tem um 5 de ouros, tá certo? E a gente tem aqui a carta
do enforcado. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, vocês tiveram um caso com uma pessoa no passado que muito provavelmente devia ser casada ou deveria ter alguma outra pessoa, porque aqui tem um 3 de copas, né? E essa pessoa, muito provavelmente, ela vivia prometendo que ela ia sair daquele relacionamento e iria ficar com vocês. Mas isso nunca aconteceu. Vocês estão entendendo? Isso, na verdade, nunca aconteceu. Mas chega uma hora em que vocês falam, isso aqui não é para mim mais. E vocês abandonam essa situação, prestem atenção nisso. Vocês abandonam essa situação, 3 de copas e o 8 de copas, né? Mesmo tendo um apego emocional muito grande nesse arregaçado aqui. Nesse arregaçado. Mas ele era do tipo assim, durante muito tempo. Eu tô falando de pessoas que podem ter ficado com ele anos. Anos. E realmente acreditava que ele ia largar e ficar com vocês. Só que ele não faz isso. De maneira alguma. Nesse inteirinho aqui, ó. Nesse inteirinho, vocês têm que resolver, talvez, algum babado, ou em algum prédio da justiça, ou então em algum hospital. Aqui tem muito a ver com pessoas que elas podem trabalhar, inclusive, em cartório, tá, gente? E vocês têm que fazer alguma coisa desse tipo, vocês têm que buscar, vocês têm que ir atrás. Aqui pode ser alguma coisa de procurar documentos, por exemplo, tirar uma segunda via da identidade, seria isso aqui, tá? É quando a gente tem que pegar, porque a gente tem que olhar aqui, ó, o que uma pessoa poderia fazer ali num cartório, né? Alguma coisa desse tipo. Aqui, como a gente tem carta de filhos, a gente tem carta de criança, aqui a gente tem carta, né, de adolescente. Então, são pessoas que elas podem buscar justamente esse tipo de documento. Pode ser aquela coisa que vocês aqui tiveram um filho, alguma coisa com esse arregaçado, essa carniça. A carniça pode, né? De alguma forma, essa carniça aí, ó, ela não tá presente, tá? A gente tem aqui uns 5 de ouros e aí vocês resolvem, tem que ir lá para poder registrar alguma coisa da criança e tal, não sei o quê, levar a criança num pediatra, e aí vocês encontram essa pessoa. Tem uma coisa muito forte sobre isso, tá? Então, vamos começar a falar de como que vai ser esse encontro aqui, porque para começar a gente tem um 6 de ouros, e esse 6 de ouros, a gente tem aqui, ó, a carta do As de ouros, e a gente tem a carta do Papa. Então, aqui é na hora que vocês veem que vocês vão ficar entre duas pessoas, tá? E a gente tá vendo aqui a carta dos amantes. Pode ser aquela pessoa do passado, né? Que tá lá e tal, não sei o quê. E essa pessoa do futuro que chega, que é a carta do mago. O mago sempre fala de uma nova pessoa, né? Sempre, sempre. Eu sei que às vezes a pessoa pode pegar e falar assim, não, Aninha, o mago pode ser assim um recomeço e tudo. Pode, gente, mas aqui ela tinha que estar acompanhada de algumas cartas, né? Que você teria que estar tudo assim na sequência, né? Você teria que ter ali a carta do mago, você teria que ter a carta do julgamento, a carta do 6 de paus, a carta do 6 de copo, tudo juntinho, tudo junto. Assim não. Assim não. Aqui a gente está falando de uma situação nova, que é uma pessoa que chega, né, para poder resolver algum babado. Para algumas pessoas, vocês vão estar divorciando dessa pessoa arregaçada aqui, tá? Que pode ser o pai do filho de vocês? Pode. Pode ser, sem dúvida alguma. E aí vocês acabam conhecendo alguma pessoa nesse trâmite. Pode ser aquela coisa de estar olhando negócio de nome, aqui tem muita coisa de documento, gente. Eu não sei por quê. A espiritualidade, eles continuam me mostrando cartório.
enquanto eu vou fazendo as leituras, eu também vou tendo visões, sabe? E eles continuam mostrando cartórios, eles continuam mostrando documentos, assinaturas. Então, tem alguma coisa sobre isso, né? Então, pode ser um despachante? Pode. Pode ser aqui? Pode ser alguma coisa que você tem que ir na polícia, sei lá, por conta de quê, e depois você tem que registrar aquilo lá em algum lugar? Pode, sabe? E aí, quando a gente tem essa combinação aqui, ó, pode falar de uma pessoa que você vai acabar casando com ela. A carta do Papa e a carta da Justiça fala muito sobre isso, né? Aqui a gente tem que ver. Só que quem tá do lado de cá, e aí, ó, para quem tá aprendendo tarô, né? Lado esquerdo aqui, ó, é o negócio que passou. O lado direito é aquilo que tá vindo na sua vida. Então, vamos tentar entender aonde que tá essa bagaça. Aqui a gente já tem a carta do Pajem de Paus. Pajem de Paus é um amor novo, não é? Então, aqui, ó, já tá falando sobre isso. Pajem de Paus e um 2 de copas. Aqui a gente tá falando de uma reciprocidade muito grande. E é uma pessoa que você tem que conversar com ela de alguma maneira. A gente vê isso aqui. Mas só que é uma pessoa que na hora que você conversa com ela te traça sabe, alívio muito grande, porque aqui existe um alívio até mesmo, sabe aquele tipo de pessoa que às vezes você vai para poder pedir algum conselho, você fala, o que que eu faço nessa hora? Aqui tem muito sobre isso, né? Então é aquela pessoa que vai te ajudar em algum momento em que você vai precisar. Aqui tem um salvador da pátria. Aqui nós estamos lidando com Sassamutema. Sassamutema está aparecendo aqui. Para quem não é da época do Sassamutema, gente, por favor, entrem na internet. Ele era assim, ó, é coisa de dar assim, às vezes raiva, mas só para vocês terem noção, é porque chamava O Salvador da Pátria a novela. Entendeu? Então aqui, ó, nós temos essa pessoa. E quando nós temos esse equilíbrio e a carta da reciprocidade, meu Deus do céu, é alguma coisa que surge ali, ó, na mesma hora. Tem um guerigueri. Aí vocês vão perguntar por quê? Porque a carta aqui, ó, da espiritualidade tá bem no meio. Então vocês vão pedir a ajuda dessa pessoa. Tem alguma coisa a ver ali, ó, vocês se olham e pá. Tem um 5 de ouros e nós temos aqui a carta do enforcado e a gente tem o 9 de copas. Para as pessoas que vão buscar aí, né, uma ajuda, levando filho, alguma coisa, porque não tá se sentindo bem, né? Então tem pessoas que estão aí, ó, passando por algum motivo, aquela coisa de saúde, né, gente? Porque o nosso sistema, ele é muito, o nosso corpete, ele é muito fodástico, né? Na hora que o nosso emocional ele fica abalado, o nosso corpete físico sente isso, né? Então, para algumas pessoas, vocês podem ter que ir procurar a ajuda de um médico, pegar algum atestado, pegar alguma coisa desse tipo, porque aqui tem, né, a carta dos 5 de ouros falando sobre isso e a carta do enforcado, né? Então, é aquela pessoa que ela realmente ela tem que, isso aqui, ó, se tivesse, por exemplo, né, a carta do pajem de espadas aqui ao lado, ou do rei de espadas, seria com certeza um atestado médico, tá? Porque aí seria o documento falando. Quando, para algumas pessoas, né, aqui, ó, olha que coisa mais engraçada, como a gente tem um pajem de paus que também fala sobre documentos,
um 2 de copas, um 5 de ouros. Aqui vocês podem pegar um documento que pode ser sobre o essa, sobre alguma coisa. Para falar bem a verdade aqui, ó, quando a gente tem esse tipo de coisa aqui, a gente tem um 3 de copas e um 8 de copas, vocês podem ter sido, inclusive, isso aqui é uma leitura generalizada, tá? Mas para quem tá aprendendo o tarô, uma pessoa que não assumiu o filho, entendeu? E a outra vai lá registrar no cartório e acaba conhecendo aqui a outra pessoa com que ela vai ter um guerigueri. Como que a gente consegue ver isso? Aqui, ó, capiroto, rei de espadas, 3 de copas, 8 de copas. Aqui é uma pessoa que abandona o filho, né? Isso aqui é porque o tarô, ele vai dando muitas, né? A gente vai tentar entender o que que faz essa pessoa precisar de algum documento, alguma coisa desse tipo. Vamos começar a olhar. Olha que coisa mais impressionante, né? A gente tem 6 e 6, a gente tem a carta dos enamorados como mensagem subliminar, que ela já tá bem aqui na mesa. Ela já tá bem aqui na mesa, né? Então, aqui, ó, gente, é porque, olha que coisa mais impressionante, né? Nós temos uma escolha emocional que tem que ser feita ali bem na hora, né? Tem muita gente que vai acabar registrando aqui, ó, o filho ou a filha, né? Sem colocar o nome dessa carniça aqui, ó. Vocês estão vendo? Sem colocar o nome dessa carniça. Aí aparece esse moço aqui, ó, e ele ajuda. Ele ajuda nesse momento. Pode ser, inclusive, aqui, o grande amor da sua vida, alguém que vai assumir o seu filho ou a sua filha. Estão entendendo? Por quê? Olha aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui. Aqui a carta do mago pode estar falando de criança também. A carta do mago fala, né? Então aqui, quando a gente tem aqui a carta do hierofante, a gente tem esse rei de espadas, é aquela pessoa que chega e fala assim, não, opa, pera aí, né? Aqui tem uma coisa muito forte sobre isso. E aqui, ó, aqui é uma decisão emocional que você vai estar fazendo quando você conhecer essa pessoa. Mas é uma coisa que é muito, muito, muito forte. Muito forte. Que tem a ver, pode ser aquela coisa de você estar abandonando, não necessariamente pai dos filhos, mas uma pessoa que você teve um relacionamento durante muito tempo e essa pessoa não quis te assumir porque a mulher dele ficou grávida, ou então porque a outra namorada dele ficou grávida, sabe? Ou então o seu namorado foi lá e engravidou uma outra pessoa e você abandonou essa pessoa. Tem alguma coisa sobre isso muito forte de quando você conhece essa pessoa. Mas no dia vai estar te doendo muito, muito. E na hora que você começar a conversar com essa pessoa, na hora que vocês começarem esse encontro, é como se essa pessoa fizesse você esquecer completamente tudo que está acontecendo. Por quê? Porque aqui a gente tem o pajem de paus e o 2 de copas. Então, é aquela conversa entre esse casal, né? Que acabou de se conhecer. 5 de ouros, a carta aqui do enforcado. Então, é uma pessoa que passa a te fazer enxergar aquela saudade, aquela tristeza, aquela doença, aquilo, sei lá o quê. De uma maneira completamente diferente, porque a gente tem aqui um 9 de copas, né? Então, aqui tá falando de uma pessoa que ela faz com que isso aqui, ó, você saia dessa tristeza, você saia dessa carência, você saia desse momento de sentir uma saudade muito grande para uma felicidade muito grande. O 9 de copas é uma felicidade plena. Então, vocês ficam muito felizes disso estar acontecendo na vida de vocês. Nossa Senhora! Tô falando. Meu Deus do céu, a espiritualidade é muito fodástica.
É um momento de transformação, mas uma transformação doída na vida de vocês. A carta da morte está aqui, ó. Rainha de espadas. Meu Deus do céu, rei de espadas. Gente, e a carta da papisa. Tem algumas pessoas que vocês podem ter ido pedir consolo na igreja. Vocês podem ter ido... Pode. Mas é aquela coisa do tipo assim, vocês foram procurar uma ajuda. É daquele dia em que vocês estão assim, meu Deus do céu, né? Me dá uma luz, me dá um conforto. Me ajuda, eu não posso ficar assim, ó. E é como se o Deus colocasse vocês dois assim, né? Tete a tete, cara a cara. E de repente vocês passam a ver um futuro. Essa pessoa pode ser advogado, gente. Pode ser advogado, olha aqui, ó. Carta da justiça, rei de espadas, cavaleiro de espadas. Isso aqui pode ser e muito. Muito mesmo. Que coisa forte, papisa com a carta do Papa. A ligação de vocês é tão espiritual e é uma coisa tão impressionante, porque o que a espiritualidade está mostrando aqui para mim, e são pessoas extremamente compatíveis, né? Porque aqui a gente tem a gente tem 2 reis de espadas. Essa pessoa, ela vai ter muitas características dessa pessoa aqui, ó, do passado, mas não da manipulação, de maneira alguma, né? Isso aí vai ser completamente o contrário. Não é uma pessoa manipuladora, mentirosa, não é uma pessoa que ela não vai estar lá por você. Não é isso. Pelo contrário, essa pessoa, ela chega, a ligação de vocês maior vai ser a intelectual e a espiritual, tá? E quando vocês começarem a conversar, vocês vão ver que, não independente, a maneira como vocês se expressam, que vocês conversam, é igual, né? A rainha de espadas com o rei de espadas, até mesmo os erros de português que você comete, essa pessoa vai cometer. Então não vai ser aquela coisa que, sabe, não tem aquela coisa, ninguém doendo no ouvido do outro. A forma da comunicação de você, se você, por exemplo, vai conversar, eu sei que aqui não vai ter como, né? Porque aí se for uma pessoa que é surda, ela não vai estar aqui no canal. Mas vai ser sabe, tem aquilo. Se você estiver aí traduzindo para alguém, às vezes você tá. Então tem aquela maneira de comunicar que é muito igual, muito. Mas a parte intelectual é a que realmente vai ser aquela parte que no dia vocês vão ver. Olha aqui a carta dos enamorados. Aqui, gente, a carta dos enamorados, 2 de copas de novo, né? A carta do 2 de copas potencializado, a carta do 6 de ouros. É uma pessoa que ela vai trazer um equilíbrio depois de um sofrimento muito grande. Essa pessoa aqui, ó, do passado, era uma carniça que era uma pegadinha do Faustão, vocês estão entendendo? Era uma pegadinha do Faustão, não tem como fugir disso. Era uma pegadinha do Faustão. E vai ser tão engraçado, porque vocês vão estar se livrando dessa pessoa de alguma forma. É o dia que vocês vão estar assim, dando adeus de vez a essa pessoa. Aí chega outra e ela assume todos os BOs da sua vida. Todos os BOs. Vocês estão entendendo? Então, se é aquela pessoa que te abandonou grávida, né? Que te abandonou, se você é o homem e a mulher foi embora, te abandonou com os filhos. Existem muitos casos assim. Eles não são tão divulgados, né? Mas existem, eu tenho amigos que foram abandonados. Procurem um cara lá em BH, ele chama Coringa. Ele não chama, o apelido dele é Coringa, mas é um nome artístico, é um cara que ele é
Ele é um guitarrista, um dos melhores que eu já conheci na minha vida. E eu trabalhei com música há muito tempo, né, gente? E o cara, a mulher dele abandonou ele com todos os filhos, ele criou todo mundo ali. Então você vê aquele cara que era um roqueiraço e tal, não sei o que, acabava o show, ele tinha que correr para casa, porque os filhos estavam lá com alguma babá. Você acha que todo mundo, né, nunca foi de bebê, nunca tomou nada disso, porque teve os filhos ali, ó. Procura, sabe? É um trem muito doido. Mas enfim, gente, então é isso. Acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma. Ajudar em quê, Aninha? A reconhecer o verdadeiro amor de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais uma leitura. Até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.